Devocional Confiando em Deus. Dia a dia. Joyce Meyer. 13 de março. 3 coisas que me ajudam a perdoar. E quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe e esqueça. Deixem para lá, para que o seu Pai que está lá no céu também possa perdoar-lhes as suas próprias falhas e imperfeições e esquecê-las. Marcos, capítulo 11, versículo 25. A primeira coisa que realmente me ajuda a perdoar é me lembrar disso. Deus me perdoa por muito mais do que eu jamais teria de perdoar os outros. Talvez não façamos o que os outros nos fazem, mas podemos fazer coisas piores. No reino de Deus, o pecado não vem em tamanhos, tipo pequeno, médio e grande. Pecado é apenas pecado. Faça um favor a si mesmo e perdoe rapidamente e liberalmente, sem expectativa ou estipulação. Quanto mais tempo você guardar rancor, mais difícil será de esquecer. A segunda coisa que me ajuda a perdoar é pensar na misericórdia de Deus. A misericórdia é um dom mais lindo que podemos dar ou receber. Ela não pode ser conquistada e não é merecida. Do contrário, não seria misericórdia. Gosto de pensar na misericórdia com um olhar além do que foi feito de errado e contemplar o motivo pelo qual aquilo foi feito. Muitas vezes as pessoas fazem algo nocivo e não sabem por que estão fazendo isso. Ou talvez nem sequer percebam que estão fazendo isso. Eu fui tão ferida em minha infância e costumava ferir as pessoas com minhas palavras e atitudes ásperas. Mas eu não percebia que estava sendo áspera, pelo fato de a vida ter sido tão dura e dolorosa comigo. Essa dureza se tornara parte de mim. A terceira coisa que me ajuda a perdoar é lembrar-me que se eu continuar irada, estarei dando a Satanás uma base de apoio em minha vida. Ver Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Quando perdoo, estou impedindo que Satanás tenha vantagem sobre mim. Ver 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Se eu não perdoar, estou envenenando a minha própria alma com uma amargura e, sem dúvida, resultará em algum tipo de mau comportamento ou atitude negativa. Uma das coisas mais valiosas que aprendi foi que estou fazendo um favor a mim mesma quando perdoo. Confie nele. Existe alguém ou alguma coisa que você precisa perdoar? Faça um favor a si mesmo e perdoe depressa e deliberadamente. Confie no perdão e na misericórdia de Deus, como exemplos de como você deve tratar os outros. (14 de março) Primeiro faça o que é certo. Invoque bênção sobre aqueles que os amaldiçoam e ore pela felicidade deles. Implore pela bênção, o favor de Deus, sobre aqueles que abusam de vocês, que os insultam, acusam, menosprezam e se aproveitam brutalmente de vocês. Lucas capítulo 6, versículo 28. Quando tomamos a decisão de perdoar, provavelmente não sentiremos vontade de perdoar. Afinal,
fomos tratados injustamente, e isso dói. Mas fazermos a coisa certa enquanto nos sentimos injustiçados é extremamente importante para o nosso crescimento espiritual e também glorificar a Deus. Durante muitos anos tentei perdoar as pessoas quando elas me magoavam ou ofendiam, mas como eu ainda tinha sentimentos negativos com relação a elas, eu presumia que não era bem sucedida na jornada do perdão. Agora entendo que, independentemente de como eu me sentia, se eu continuar orando pela pessoa que me ofendeu e abençoando-a, em lugar de amaldiçoá-la, estou a caminho da liberdade de uma emoção destrutiva. Amaldiçoar significa falar mal de. Abençoar significa falar bem de. Quando alguém nos fere, podemos nos recusar a falar mal dessa pessoa, ainda que seja tentados a fazer isso. Também podemos abençoar essa pessoa falando de suas boas qualidades e das coisas boas que elas fizeram. Se olhamos apenas os erros que as pessoas cometem, não seremos capazes de gostar delas. Mas olhar para a vida inteira dessa pessoa nos dá uma imagem mais equilibrada a respeito delas. Você não pode esperar para perdoar uma pessoa que o feriu até que se sinta caloroso e amoroso com relação a ela. Você provavelmente terá de fazer isso enquanto ainda está sofrendo, já que perdoar é a última coisa que você tem vontade de fazer. Mas fazer isso coloca você no time de Deus. Essa atitude o coloca diretamente no caminho que é estreito, contraído pela pressão, mas leva o caminho da vida. Ver Mateus capítulo 7, versículo 14. E também o coloca no caminho do qual o próprio Jesus caminhou. Não se esqueça de uma das últimas coisas que ele fez foi perdoar alguém que não merecia perdão. E ele fez isso enquanto estava sendo crucificado. Ver Lucas capítulo 23, versículo 43. Creio que alguma das últimas coisas que Jesus fez destinava-se especificamente a nos ajudar a lembrar o quanto elas são importantes. Confie nele. Talvez você queira se sentir bem primeiro, mas Deus quer que você faça primeiro o que é certo, que é perdoar. Quando você faz isso, está colocando a sua confiança em Deus. – 15 de março. Controlando as suas emoções durante a crise. Aconteça o que acontecer, conduza-se de maneira digna do Evangelho de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Conheço pessoas que têm estado doentes por um longo período e que têm as mais belas atitudes. Elas nunca reclamam, não são carrancudas, não agem como se o mundo lhe devesse alguma coisa e não colocam a culpa em Deus, nem sentem pena de si mesmo. Mas também conheço pessoas que passam pelas mesmas circunstâncias e que só falam de sua doença, das suas consultas médicas e de quanto isso é difícil para elas. Elas se ofendem facilmente, ficam amargas e ressentidas. Todas as situações na vida exigem que tomemos uma decisão a respeito de como vamos reagir. Se reagiremos na maneira de Deus, nossas provações serão muito mais fáceis de lidar.
Talvez você nunca tenha pensado no quanto é importante controlar as suas emoções durante os tempos de crise. A maioria de nós pensa: não posso evitar o meu modo de agir agora. Estou em um momento difícil e ponto final. Essa é uma reação humana normal. Mas, com Deus ao nosso lado nos ajudando, não temos de nos comportar como uma pessoa normal se comportaria. Satanás é o nosso inimigo e o objetivo dele é nos deixar tão agitados emocionalmente que dissemos coisas que lhe darão uma abertura em nossas vidas. Ou ele espera que tomemos decisões pouco sábias durante tempos dolorosos e criemos um caos com o qual teremos de lidar por muito e muito tempo depois. Durante anos tenho acreditado que se eu puder segurar a minha língua e permanecer emocionalmente estável durante os momentos de dificuldade, estarei honrando a Deus e deixando claro para o diabo que ele não vai me controlar. Nem sempre sou bem-sucedida, mas sem dúvida estou muito melhor do que já fui um dia. Como costumo dizer, não estou onde preciso estar, mas graças a Deus não estou onde eu estava antes. Ainda estou crescendo, mas pelo menos aprendi a importância de controlar as minhas emoções. Não há dúvida de que é mais difícil controlar as suas emoções quando você está doente ou está passando por uma crise. Mas felizmente você está aprendendo que isso é possível. Confie nele. Não permita que a circunstância o derrotem antes que você sequer tenha tentado vencê-las. Decida-se agora a controlar as suas emoções durante os tempos de crise. Confie que Deus está ao seu lado e que a sua graça é suficiente para suprir cada uma das suas necessidades. 16 de março. Elimine o estresse e encha sua vida com o melhor de Deus. Deixo-lhes a paz, a minha própria paz, e agora dou e concedo a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não permitam que os seus corações se perturbem, nem se atemorizem. João capítulo 14, versículo 27. Nada nos faz tão mal emocionalmente quanto o estresse. Poderíamos dizer que a ansiedade é um descontrole das emoções. Quando alguém sente ansiedade, na maioria das vezes é porque as emoções dessa pessoa chegaram a tal nível de estresse que não estão mais funcionando de forma saudável. Existem muitas situações que geram ansiedade. A morte de um cônjuge ou filho, o divórcio ou a perda de um emprego são eventos importantes. Entretanto, nem todos os motivos são tão sérios. Grande parte da ansiedade é causada simplesmente por assumirmos mais coisas do que aquelas com as quais podemos lidar. Eu costumava me sentir constantemente sobrecarregada devido ao estresse, mas isso acontecia porque a minha agenda não era razoável. E o que é pior, eu pensava que estava fazendo isso para Deus. É impressionante para mim agora, quando olho para trás e vejo o quanto eu estava enganada. Lembre-se sempre de que se Satanás não conseguir fazer com que você trabalhe para Deus, ele tentará fazer você trabalhar excessivamente para ele. Satanás realmente não se importa em qual extremidade do desequilíbrio nós estamos, porque ambas nos causam problema.
A resposta simples para viver uma vida que você possa desfrutar é aprender os caminhos de Deus e segui-los. Jesus disse: "Eu sou o caminho." João capítulo 14, versículo 6. E isso significa que Ele nos mostrará como viver adequadamente. As respostas que precisamos estão na Palavra de Deus. E devemos tomar a decisão de não apenas ler a Bíblia, mas de obedecer a ela. Se nós recusarmos a tomar essa decisão e nos mantermos nela, continuaremos nos sentindo estressados e até quebramos. Comece a perguntar a Deus o que você pode fazer para eliminar da sua vida aquilo que não está produzindo bom fruto. Pode ser que você precise eliminar até algumas coisas boas, mas que simplesmente não são as melhores para você. Alguma coisa pode ser certa para nós em um momento das nossas vidas e não ser certa de modo algum em outra ocasião. Siga o seu coração e você realizará muitas coisas frutíferas e ainda terá energia de sobra para desfrutar o fruto do seu trabalho. Confie nele. Quais são as coisas aparentemente boas que estão entulhando a sua vida e impedindo que você tenha o melhor de Deus? Decida-se a simplificar a sua vida e a viver em paz e não estressado. Confie que Deus deseja que você tenha tempo para desfrutar a sua vida. Março 17. O que faz você feliz? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, versículo 8. O que você faz que o deixa realmente feliz? As pessoas saem de férias, compram objetos, casam-se, divorciam-se, têm filhos e mudam de emprego em busca da felicidade. Até fazemos coisas que não gostaríamos de fazer, apenas para podermos ser felizes com o resultado final. Uma mulher pode não gostar de limpar a casa, mas ela olha para sua casa limpa e se sente feliz. Por isso, continuará a limpá-la a cada semana. Na verdade, não consigo pensar em nada que façamos que não tenha a felicidade como motivação. Existem muitas coisas que me deixam felizes, mas descobrir que obedecer a Deus é a atitude número 1, que me faz feliz. Talvez não imediatamente, mas sempre resulta em felicidade no fim. Quando estou fluindo com Deus, tenho um profundo contentamento ao qual nada mais se compara. Posso nem sempre gostar do que Ele me pede para fazer ou não fazer, mas se eu resistir e me rebelar, não me sentirei feliz no fundo da minha alma. Creio que algumas pessoas têm a percepção de que o cristianismo é frio, impessoal e sem alegria. Isso porque muitos que se chamam cristãos têm atitudes amargas e rostos tristes. Eles são críticos com relação aos outros e são rápidos em julgar. Aqueles de nós que amam e servem a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo deveriam ser as pessoas mais felizes da terra. Deveríamos ser capazes de desfrutar tudo o que fizemos simplesmente porque sabemos que Deus está presente. Quando finalmente descobri pelo estudo da Bíblia que Deus quer que desfrutamos nossas vidas,
Aquele foi um dia incrível para mim. Ver João capítulo 10:10. Seja feliz e desfrute tudo o que você faz por meio do seu relacionamento com Jesus. Considerando que todos querem simplesmente ser felizes, quando virem você desfrutando a sua vida, mesmo nas circunstâncias difíceis, as pessoas passarão a se abrir para aprender a respeito de Jesus e para o receberem também. Confie nele. O que faz você feliz? Alguma coisa na sua lista oferece a felicidade duradoura que a obediência a Deus oferece? Deus quer que você seja sempre feliz e desfrute a vida. O segredo para a felicidade duradoura é confiar e obedecer. 18 de março. Tome a decisão de estar entusiasmado todos os dias. Não sejam remissos no zelo e no esforço determinado. Sejam ardentes e fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, versículo 11. Faço questão de tentar estar entusiasmado com relação a cada dia que Deus me concede. O salmista Davi disse isso. Este é o dia que o Senhor criou. Nós nos alegramos e nos regozijaremos nele. Salmo 118, versículo 24. O verbo no futuro do presente, nos regozijaremos, diz tudo. Davi tomou uma decisão que produz os sentimentos que ele queria em vez de guardar para ver como ele se sentiria. Durante anos, eu me levantava todos os dias e esperava para ver como eu estava me sentindo. E depois eu deixava que esse sentimento ditasse o curso do meu dia. Agora coloco a minha mente na direção certa e tomo decisões que sei que produzirão emoções que posso desfrutar. A maioria dos nossos dias é muito comum. Todos nós temos momentos na vida que são incríveis, mas boa parte da vida é feita de segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e novamente segunda-feira, outra vez. Recentemente estive diante de 225 mil pessoas no Zimbábue, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e ensinando a Palavra de Deus. Era o meu aniversário. Então, 225 mil pessoas cantaram Feliz Aniversário para mim. E isso foi muito incrível. Ontem fui a uma lojinha comprar tapetes novos para a cozinha e depois ao supermercado. Mas posso dizer sinceramente que gostei de estar no Zimbábue e no mercado igualmente. O Zimbábue foi um evento empolgante que aconteceu uma vez na vida e que jamais esquecerei. Mas ter outro dia para desfrutar, Deus também é empolgante. Ainda que esse dia seja passando na realização de pequenas tarefas comuns. Tudo o que fazemos é sagrado, se fizermos para o Senhor e acreditarmos que Ele está conosco. Pergunte-se a si mesmo agora se você acredita realmente que Deus está com você. Se a resposta for sim, pense no quanto isso é incrível. E o meu palpite é que sua alegria aumentará imediatamente. Confie nele. Você decidiu desfrutar o hoje? Confie que Deus está com você todos os dias, em todos os momentos, nos grandes momentos e nos momentos comuns, e que Ele quer que você desfrute todos eles.
19 de março. Relaxe, Deus está trabalhando. Venham a mim, todos vocês que estão trabalhando e estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu acalmarei, aliviarei e lhe refrigerarei as suas almas. Mateus capítulo 11, versículo 28. Estar relaxado é uma sensação maravilhosa. Estar nervoso, tenso e preocupado não é tão maravilhoso assim. Por que não vemos mais pessoas relaxadas? Jesus disse que se estivermos cansados e sobrecarregados, devemos buscá-lo, e Ele nos dará descanso, relaxamento e tranquilidade. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Jesus quer nos ensinar a maneira certa de viver, que é diferente da maneira como a maior parte do mundo vive. Seria minimizar as coisas dizer que eu fui uma mulher irritada durante a primeira metade da minha vida. Eu simplesmente não sabia como relaxar. E isso se devia ao fato de não estar disposta a confiar completamente em Deus. Eu confiava em Deus para fazer as coisas, mas não confiava em Deus nas situações. Eu sempre tentava estar no controle, embora Deus estivesse no banco do motorista da minha vida. Eu mantinha a mão no volante, para o caso dele fazer uma manobra errada. É impossível relaxar sem confiança. Se você sabe que não pode resolver o problema que tem, então por que não relaxa enquanto Deus está trabalhando nele? Parece fácil, mas levei anos para ser capaz de fazer isso. Sei por experiência própria que a capacidade de relaxar e seguir o fluxo da vida depende da nossa disposição de confiar completamente em Deus. Se as coisas não estiverem acontecendo do seu jeito, em vez de ficar angustiado, você pode acreditar que conseguir tudo do seu jeito não era o que você precisava. Deus sabia disso, por isso Ele lhe deu o que era melhor para você, em vez de lhe dar o que você queria. Se você está esperando há muito mais tempo do que imaginava, você pode ficar frustrado, irado, irritado ou pode dizer: o tempo de Deus é perfeito. Ele nunca se atrasa e os seus passos são ordenados pelo Senhor. Agora você pode relaxar e simplesmente seguir o fluxo do que está acontecendo em sua vida. No que se refere às coisas que estão fora do nosso controle, podemos arruinar o dia ou relaxar e desfrutá-lo, enquanto Deus está trabalhando na situação. Enquanto acreditamos, Deus continuará trabalhando. Confie nele. O quanto você está relaxado? Sua resposta está diretamente ligada ao quanto você confia em Deus. Pode levar muitos anos para você confiar totalmente nele, como aconteceu comigo. Mas cada dia será cada vez melhor à medida que você confiar mais e aprender a relaxar.